Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal da Ateliê Vita Colorir, tá? Eu vou ensinar você a fazer a nécessaire farmacinha da criança, uma peça muito rápida e fácil de fazer, super indicada para iniciantes na costura e que, é claro, não se limita a ser uma nécessaire farmacinha. Você pode dar qualquer outra utilidade para a sua nécessaire. Aqui eu estou fazendo na proposta farmacinha, personalizada com o nome da criança, mas também fica maravilhosa com o tecido estampado e vai servir para adultos também. E o mais legal dessa nécessaire é essa profundidade que a gente faz de uma maneira super fácil, que facilita muito para acomodar os itens dentro da nécessaire e quando a pessoa não estiver usando, é bem prático para poder dobrar a nécessaire e guardar, porque ela fica bem fininha. Ela é bem compacta, mas cabe bastante coisa, veja só. Eu sou a Vivi De Gasperi, então vem comigo costurar. Para essa peça eu vou precisar de 2 cortes de tecido, um tecido principal e um forro. Eu vou cortar com as medidas de 25 por 40 centímetros de altura. Aqui o meu forro eu sempre gosto de cortar um pouquinho mais largo e depois eu refilo as sobras, mas você pode cortar na medida certinha se preferir. Aqui estou usando uma sarja impermeável que eu dei uma leve estruturada com uma entretela de tecido bem fininha, aquelas que a gente compra em armarinho, que são usadas para fazer roupa. E para o forro vou usar o nylon emborrachado. Você pode fazer tudo na tricoline se você preferir e estruturar da forma que você gosta. Eu só não recomendo que você deixe a estrutura muito dura, muito firme, nem muito volumosa, porque vai ficar difícil para fazer a dobra da profundidade da peça. Aqui eu optei por um tecido mais neutro, sem estampa, porque eu vou fazer uma personalização com os recortes que eu fiz no filme de recorte utilizando a minha Scan Cut. Para quem não sabe, eu tenho um curso chamado Scan Cut na costura criativa, onde eu ensino você a aproveitar todos os recursos dessa máquina e do programa Canvas Workspace para te dar autonomia e desenvolver a sua criatividade para você se diferenciar na costura criativa. Mas não se preocupe, se você não tem uma plotter de recorte, você pode fazer essa peça com tecido estampado, sem personalização, que vai ficar linda também. Veja que vão poucos materiais. Vou precisar também de um zíper número 5, um pouco mais largo que o meu tecido, um cursor para zíper e esse puxador aqui no Montana eu também cortei com a Scan Cut. Vou precisar de alça. Essa aqui é uma alça chique em poliéster com a largura de 2 centímetros. E vou utilizar o viés Boneon para dar o acabamento interno. Você pode usar o viés da sua preferência. Eu vou começar costurando o zíper no tecido principal. Vou começar fazendo uma costurinha de segurança, direito com direito, deixo sobra do zíper dos dois lados, alinho aqui borda com borda e por enquanto vou passar a costura na bordinha. Agora eu já venho com o forro, direito do forro com o direito do tecido. Eu vou posicionar aqui. Como eu tô com o forro um pouquinho mais largo, então eu não preciso agora ficar me preocupando em alinhar borda com borda, tudo certinho. Eu vou virar porque eu gosto de costurar aqui pelo tecido principal, com a cremalheira do zíper para cima. Eu só vou deixar uma sobrinha de cada lado e vou passar a costura definitiva, encostando o calcador da máquina aqui na cremalheira do zíper. Se você estiver costurando em máquina doméstica e o seu calcador for muito largo, você pode deslocar a agulha um pouquinho para a esquerda para não ficar a costura tão longe da cremalheira do zíper. Ou você pode até mesmo usar o calcador para zíper. Nesse momento eu já vou abrir, colocar avesso com avesso, vincar bem o tecido e também o forro para ficar bem esticadinho
e vou passar um pesponto de acabamento. Agora que eu tô com o pesponto feito, nessa parte eu já quero fazer a minha aplicação. Essa aplicação você consegue fazer também com a peça pronta, porém fica um pouco mais trabalhoso. Aqui, enquanto a gente tem o tecido bem retinho, de forma que ele fique esticado, melhor, porque aí eu consigo passar com mais tranquilidade com o ferro de passar. Eu escolhi essa aplicação com essa sobreposição de cores. Então, você tá vendo que eu tenho 3 cores e essas partes foram cortadas separadas em cada cor de filme de recorte. Eu vou fazer a montagem, a aplicação por etapas. E depois, por último, eu vou aplicar aqui o nome, que eu também fiz de uma cor diferente. Se você tem uma plotter de recorte, seja Scan Cut, Silhouette ou Cricut, você pode adquirir o pacote de artes de arquivos para corte com 7 modelinhos de ursinhos. São 3 ursinhos pardos e 4 ursinhos panda. E mais 3 opções de lacinho para você aplicar por cima e fazer a sua ursinha. O link para você adquirir o pacote de arquivos de recorte de ursinhos está aqui na descrição. Aqui eu vou centralizar o meu desenho e eu não posso colocar muito para baixo, porque aqui embaixo eu vou ter ainda a profundidade. No caso dessa arte aqui, desse ursinho, eu vou deixar do tecido para baixo no máximo 2 centímetros. Tô aqui na tábua de passar, afastei o forro, deixando só o tecido, que assim eu tenho mais liberdade, porque o tecido é 100% algodão. Posicionei certinho onde eu vou aplicar, então aqui tem o liner, mas mesmo assim, como eu vou usar o ferro de passar, eu vou proteger com o teflon, para não correr o risco de queimar o tecido. O ferro tá ligado na temperatura algodão, eu venho então, posiciono em cima por uns 10 segundinhos. Eu vou esperar esfriar um pouco, não vou tirar o liner muito quente e vou remover. Se você perceber que tem alguma parte que não ficou bem grudada, você volta o liner em cima e põe mais alguns segundinhos. No caso aqui da sarja, você vai perceber que o filme de recorte ele vai pegar toda a textura do tecido, é assim mesmo. Espero esfriar e agora eu venho com a segunda camada da aplicação. Nesse caso não vai ficar sobreposta, ela vai ficar encaixada exatamente no vão que tá aqui. Então eu preciso colocar bem certinho para não deixar falha. E novamente eu vou repetir o processo. Geralmente no tecido você vai precisar mais do que 10 segundos, tá? Então, você começa com 10, depois você verifica e coloca mais uns 10 segundinhos. Isso vai depender muito da temperatura do ferro. Se você tiver uma mini prensa, ela vai ter uma temperatura muito mais precisa do que o próprio ferro de passar. E assim a gente vai aplicando cada etapa, protegendo com o teflon. Aqui eu já vou aplicar também o nome, junto com o focinho. E por último, a gente protege com o teflon e dá mais uma passadinha. Agora eu vou costurar o tecido do outro lado do zíper. Eu vou fazer dessa forma, trazendo o tecido principal aqui, para eu já conseguir deixar alinhadinho, para não perder o alinhamento do zíper na hora de colocar o cursor. Mas, se você preferir, você já pode destacar o zíper para costurar desse lado. Eu vou alinhar aqui a lateral do tecido e vou passar aquela costurinha de segurança, borda com borda. Então, depois de passar a costura de segurança, eu vou virar e vou trazer agora o forro, encostando aqui na borda do zíper. Se você quiser, você pode destacar o zíper, não tem problema nenhum. Eu vou destacar depois que eu fizer essa costura. Então, alinhando aqui, eu gosto de costurar pelo lado do tecido principal. Importante alinhar essa parte do forro com o zíper.
E vou passar a costura definitiva encostando o calcador na cremalheira do zíper. Prontinho, agora sim eu preciso destacar o zíper, virar para o direito, para poder passar esse pesponto de acabamento, deixando tudo bem esticadinho. Depois de passar esse pesponto, eu já vou aproveitar para passar a costurinha de segurança aqui nas laterais e refilar o excesso de forro. Não vou cortar essas pontas do zíper ainda. Fica dessa forma. Vamos colocar o cursor já deixando a peça para o avesso. Alinha aqui, coloca um clips, vê se tá alinhado do outro lado. A gente vai virar assim. Você vai passar todinho de fora a fora, vai olhar se ficou alinhado as laterais e vai colocar novamente. Eu vou deixar o cursor lá no meio, ó, veja onde é que é a sua frente, aqui é a minha frente, aqui as costas onde eu tenho a etiqueta. Eu vou deixar bem esticadinho o tecido. Aqui na parte de cima, medindo a partir do tecido, eu vou deixar 2 centímetros. Estica bem o tecido lá por dentro, para não ficar prega. Eu vou colocar a alça desse lado, onde o cursor do zíper está apontando. Aqui embaixo, eu vou fazer uma marquinha de 5 centímetros de baixo para cima, na lateral, como referência de posicionamento da alça. E aí, você vai colocar essa alça um pouquinho para cima dessa marquinha. Então, você vai colocar ela lá dentro e você vai deixar a ponta para fora. Cuidado para não torcer. Você vai colocar aqui um pouquinho para cima, prender. E aqui você vai posicionar bem juntinho do zíper, exatamente em cima do zíper, no meio da alça com o meio aqui na cremalheira. E aqui você pode passar a costurinha de segurança ou já costurar essa lateral tudo de uma vez. Eu vou passar essa costurinha nas laterais, que é bem mais fácil para fazer a dobra depois. Prontinho, essa tira da alça eu cortei com 22 centímetros, mas você pode fazer com a medida da sua preferência. Vou cortar agora o excesso de zíper, cortar também essa pontinha da alça que ficou. E lembre-se sempre de queimar para não desfiar o zíper e a alça também. Agora, aqui pelo lado de trás, eu vou marcar então bem certinho 5 centímetros daqui de baixo, com essa parte dobrada, cuidado para não deixar prega. Eu vou trazer a ponta nessa marcação. Por causa dessa dobra, que eu disse para você não utilizar uma estruturação muito grossa, nem muito rígida, porque vai ficar ruim de fazer essa dobra de profundidade com um material muito grosso ou muito duro. Agora, nós vamos passar a costura definitiva com um pé de máquina, margem de meio centímetro dos dois lados. Dê retrocesso nessa parte para ficar bem costuradinho. Vamos fazer o acabamento com viés. Vou usar o viés Boneon. Vou queimar as bordas. Não tem necessidade, nesse caso aqui, de fazer dobrinha. Eu vou deixar bem na bordinha. Abraçar. E costurar com a mesma margem de costura de meio centímetro. Depois vou cortar a rente aqui e queimar a bordinha. Vou fazer isso dos dois lados. Abro o zíper para poder desvirar a peça e vou desvirar agora com cuidado. Essa parte de baixo você vai empurrar lá por dentro até onde termina o viés. O restante é a parte da dobra da profundidade. Então, terminou o viés aqui nessa pontinha, é ali que você tem que empurrar, é ali o seu cantinho.
Olha a profundidade, ela fica aqui dobradinha, embutida aqui. Quando não estiver usando a peça, se você tá usando o tecido, você pode passar para vincar essas dobras. E quando for colocar, então, os remedinhos ou qualquer outro item aqui na necessaire, essa parte de baixo ganha uma profundidade para acomodar todos os itens. E olha só que lindo que fica! E então, me conta se você gostou, se você vai fazer e não vai embora sem deixar o joinha no vídeo. E eu quero te dar uma dica, se você quiser fazer essa peça com essas mesmas medidas, sem forro, no plástico, no vinil translúcido, na telinha, você pode seguir o passo a passo da aula da necessaire super rápida que está aqui no canal. Eu vou deixar aqui no final do vídeo para você e também na descrição. E eu quero te lembrar que eu deixei na descrição também o link para você adquirir o pacote de arquivos de corte com 7 modelinhos de ursinhos para você cortar na sua plotter de recorte. Quero terminar deixando um texto bíblico para sua reflexão, que está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.